Estamos começando mais um Pode Empreender, o podcast que foi criado para você, para te ajudar. Você que é empreendedor, você que é empresário e empresária também. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estamos agora com um novo formato para te ajudar ainda mais. Temos a participação especial, juntamente comigo na mesa agora, eu tenho o doutor Luiz Onofre, não é mesmo, Luiz? Participando desse podcast para tentar edificar a fé das pessoas e fazer com que elas trilhem, né, esse caminho do empreendedorismo, que não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, né? Amém, amém. E eu quero te desafiar agora, né? Eu quero já te desafiar já, se você ainda não nos curte, se você ainda não nos segue, curte aí, segue e compartilhe, tá? E chama aí um colega, um amigo, que você acredita que pode ser abençoado por esse programa. É rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, é 2 minutinhos. Fica aí e já convida o pessoal. Nós estamos voltando já. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Estamos de volta com o Pode Empreender. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Obrigado a você que está sempre aqui nos acompanhando, você que nos acompanha de outros estados, até mesmo de outro país. Desculpa se às vezes a gente não consegue responder todos vocês, mas vamos começar mais um Pode Empreender. Não é mesmo, Luiz? E hoje o nosso desafio é te ajudar, porque hoje nós vamos falar sobre como empreender e a importância de empreender. Muitas pessoas têm medo, né? Tem receio, porque realmente é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante e a gente se sente muito bem realizado para quem realmente tem esse chamado para ser um empreendedor, que é isso que eu acredito, não é mesmo, Luiz? É isso aí, William. Hoje, com o entendimento que nós temos, né, do reino de Deus, nós sabemos que o empreendedor hoje, ele tem que ter um propósito, né? Sim. E o motivo desse podcast nosso aqui, dessa participação nossa no Pode Empreender, é para que a gente possa edificar, né, a fé das pessoas que querem empreender. Porque para empreender hoje em dia no Brasil, nós sabemos que não é uma situação tão simples, né? Não mesmo. O empreendedor hoje ele enfrenta várias dificuldades. E nós, nesse podcast aqui, nós queremos tentar fazer com que as pessoas que querem empreender, que elas possam empreender de uma forma diferente, né? Sim. Por isso nós estamos até aqui participando com um propósito específico, que é para que as pessoas possam entender que para você vencer todas as dificuldades do empreendedorismo, tanto para aqueles que estejam começando, quanto para aqueles que estão já na jornada, mas com muita dificuldade financeira, que você entenda que nós temos só um caminho para a vitória e para a prosperidade, que é andar debaixo da vontade de Deus. Fora disso, nós sabemos que a chance da gente morrer na praia e não vencer todos os obstáculos
que essa jornada vai te impor é muito difícil, né? Por isso, mais uma vez, nós vamos começar aqui fazendo uma oração, Amém. né? Nós vamos orar aqui para que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão na escuridão, né? Para que Deus possa aplanar os caminhos daqueles que estão com muita dificuldade. E que Deus possa tocar no coração daqueles que estão totalmente sem fé, desacreditados, querendo desistir de tudo que fizeram até hoje, né? Amém. Porque nós cremos, com tudo que eu já passei, que tudo que eu ainda passo, eu creio que sem o Senhor Jesus nós não conseguimos, né? Verdade. Por isso que ele mesmo falou, Jesus mesmo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por esse episódio desse podcast. Sim, é verdade. Pai, nós te entregamos hoje, Pai, a vida de cada pessoa Amém. que esteja aflita, que esteja angustiada Amém, Deus. diante das dívidas, das dificuldades, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, a mente deles, porque nós sabemos Amém, Pai. Em nome... que a nossa mente é atacada, Pai, Amém. para que nós possamos desistir de tudo. Amém. Mas nós sabemos também que tudo debaixo do céu tem propósito. Amém. Por isso, seja o Senhor, Pai, a guiar cada pessoa aqui mesmo. Seja o Senhor a levantar cada empreendedor que esteja com medo de empreender, Pai. Porque nós cremos, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E que tudo debaixo da Tua vontade prospera e anda debaixo de bênção. Amém. Por isso, mais uma vez, nesse programa, nesse podcast, nós queremos consagrar as nossas empresas ao Senhor, queremos consagrar o nosso trabalho ao Senhor, queremos consagrar tudo nas Tuas mãos e te convidar para que o Senhor possa fazer parte Sim. de tudo isso que nós estamos fazendo aqui nesse podcast. Amém. E também que o Senhor possa, Pai, convencer cada um que esteja assistindo esse podcast a andar nos Teus caminhos, Amém. a buscar a Tua vontade e a buscar a Tua opinião, o Teu discernimento e a Tua revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. É nesse caminho aqui que eu creio que nós podemos vencer os obstáculos, porque eu, né, estou aqui nesse podcast com esse propósito exclusivo. Eu passei por isso e se eu não tivesse ido para o Senhor, eu não teria conseguido chegar onde eu estou hoje. Se eu não tivesse buscado Deus, se eu não tivesse buscado o Senhor Jesus, se eu não tivesse ido para a igreja, eu não teria conseguido vencer todos os obstáculos que eu já venci até hoje. Amém. Eu não teria conseguido vários dias levantar da cama. Por tanta pressão, por tanta dificuldade, por tanta opressão, entendeu? E eu creio que isso acontece na vida de vários. Sim. Então, por isso que eu tomei a iniciativa, né, de propor para você, então, esse podcast, de estarmos aqui juntos para edificar a fé daqueles que querem empreender e edificar a fé daqueles que estão empreendendo, mas debaixo de muita luta, de muita dificuldade, de muita pressão e de muita resistência para romper e para levar a sua empresa para o lugar que Deus tem para. Amém. Amém? Amém. Eu lembro muito bem que, assim, você mais do que ninguém, né? Porque, assim, o empreendedor, ele tem sim as suas experiências, né? Tem empreendedores que nos acompanham aqui que já tem anos que estão empreendendo, né? E, de repente, a gente sabe que às vezes é uma montanha-russa. A mesma hora que às vezes o cara tá lá em cima, às vezes ele já tem uma queda ali, desafio é diário, mas são desafios diferentes, né? E eu lembro muito bem, você no primeiro episódio que a gente gravou, você falou sobre que a sua dificuldade realmente foi tamanha, assim, seu desafio maior e a sua derrocada maior foi quando você deixou os outros empreendedores e foi fazer uma carreira solo, né? Para empreender sozinho, né? E aí você teve a sua maior dificuldade. Então você mais do que ninguém pode transmitir isso para quem está nos acompanhando e nos assistindo agora e vai nos assistir depois também, de como que é exatamente você, como que foi o passo a passo, como que foi as coisas que você foi superando
E na medida que você foi superando, qual foi o aprendizado que você teve, assim, que você pode deixar hoje para quem está nos assistindo agora? Você acredita que é importante? Então, nós já falamos sobre isso, né, no episódio anterior, no primeiro e no anterior também, né, Sim. que na verdade a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, né? Nosso coração é enganoso e a nossa mente a todo momento ela é atacada para que nós possamos tomar decisões erradas, né? Então, assim, o fruto de várias decisões erradas é a derrota, né? Não tem como não ser a derrota, né? Então, assim, a gente entende hoje que você precisa viver num ambiente espiritual onde você tenha o discernimento, né? Sabe que eu estava meditando sobre isso esse final de semana e pensando o seguinte: não existe hoje, né, até onde eu sei, não existe hoje podcast desse aqui que você está propondo para as pessoas um caminho de graça, Uhum. um caminho onde você não tem nenhuma despesa com investimento financeiro para que você prospere. Eu estava pensando sobre isso esse final de semana. Quem hoje que te ensina, né, e tenta te mostrar que o melhor caminho que tem hoje é você fazer tudo debaixo de uma orientação de um coach, que é o Espírito Santo, Amém, entendeu? amém. Então, pesquisando e buscando sobre isso, assistindo alguns podcasts aí durante a semana passada, eu nunca mexi com isso, então agora que eu estou aprendendo, e a gente precisa fazer as coisas para o Senhor, sempre com excelência, né? Então o que eu estou buscando é isso, é aprimorar essa excelência, para que a gente possa fazer de fato um podcast que seja edificante, que seja poderoso na vida das pessoas e que possa gerar outros testemunhos de fé e de vitória. Então eu estava pensando isso, por exemplo, muitas pessoas hoje que estão com dificuldade financeira, empreendedores, o que que eles querem? Eles querem é pagar uma palestra, assistir um palestrante renomado no Brasil, entrar num curso, né, aonde esses palestrantes renomados vão ensinar 7 passos para a sua empresa sair do buraco, entendeu? Então o que eu estava meditando era sobre isso, falei assim: "Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com quem você vai modelar, porque tem pessoas hoje, no mundo do empreendedorismo, que não é modelável. E aí se você for modelar uma pessoa dessa, você vai, frustrar, porque você não vai atingir o objetivo que foi proposto ali. Então eu creio que isso uma questão que você tem que preocupar muito, né. Ou seja, você empreendedor que já está empreendendo e está com dificuldade financeira, como que você vai gastar dinheiro com uma coisa dessa, né? Ah. Isso pode aumentar o seu buraco. E o que nós estamos propondo aqui nesse podcast é uma coisa muito simples, muito simples. É que você creia que debaixo da vontade de Deus, da orientação do Espírito Santo, as suas decisões, elas serão assertivas. Amém. Elas serão no alvo da bênção. Então, é uma proposta que eu sei que é usada e que ela é muitas vezes menosprezada pelas pessoas hoje no mundo do empreendedorismo, mas eu creio, essa é uma crença minha, e eu estou aqui para compartilhar ela com quem quer vencer. Eu estou aqui para compartilhar ela com quem quer vencer. O coach da sua vida que está em dificuldade chama Espírito Santo de Deus. Ele vai te guiar para o caminho da vitória. Pode acreditar nisso. Faça um teste com Deus, que você vai ver. Nós vamos trazer aqui nesse podcast, em próximos episódios, em futuros episódios, testemunhos vivos disso, Amém. de pessoas que não fizeram o que eu fiz. Porque eu achava, nessa época que eu fiquei sozinho, como você perguntou, eu achava que eu era o dono da verdade. Eu achava que eu sabia tudo. Rapaz, nunca na minha vida, eu quis saber a opinião de Deus. Quis saber a opinião de Deus o quê, rapaz? Quer saber o que que Deus quer para minha empresa? Eu é que sei. Deus não sabe não, quem sabe sou eu. E o que que aconteceu comigo? Queda, derrota, entendeu? Então eu estou aqui para poder mostrar
que existe um caminho para você vencer e que você tem que tomar muito cuidado com o caminho que você pede, porque muitas vezes você vai querer desistir. Por quê? Porque esse mundo do empreendedorismo que é desenhado hoje nesses podcasts e nesses Instagram da vida, eles muitas vezes eles não são replicáveis. Eles não são replicáveis. E isso vai te trazer uma frustração tão grande, uma condenação tão grande, que isso vai te levar para falência total, para derrota total, para o fechamento do seu negócio. Então, o objetivo aqui é te chamar a atenção para esse ponto, né? Você pode continuar empreendendo. O plano de Deus para a sua vida é de prosperidade, não é de fracasso. Né? O que Deus quer é que você seja vencedor e que a sua empresa faça coisas para o reino de Deus. Né? E com isso, tudo vai ser bênção na sua vida. Então, o objetivo aqui, com essa pergunta sua, é falar para quem quer empreender e para quem está empreendendo que faça tudo debaixo de uma orientação, a orientação do Espírito Santo. E às vezes a pessoa pode virar e falar assim, mas eu sou ateu? Como é que eu vou fazer alguma coisa debaixo da orientação do Espírito Santo? Bom, aí você está com um problema. Aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se posicionar. Você tem só duas opções. Ou continuar crendo que Deus não existe e que acreditar no Espírito Santo é uma balela, ou então você tomar uma posição de que Deus está permitindo que você esteja nesse vale enquanto ateu, para que você possa mudar a sua posição em fé e que você possa acreditar que Deus realmente existe e que Ele pode transformar a sua vida financeira, a sua vida espiritual e a sua vida pessoal. Amém, amém. Excelente. Com essa fala sua aqui agora, infelizmente a gente vai ter que fazer um breve intervalo, porque a gente precisa dos nossos patrocinadores. E eu te peço para você realmente assistir o que vai te passar aí agora, que são coisas muito importantes para você também e para nós. É porque a gente vai para um breve intervalo, é 2 minutinhos, a gente já volta, não sai daí. Vai continuar falando sobre isso ainda. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos agora do nosso intervalo com Pode Empreender. E hoje aqui, eu juntamente com o Dr. Luiz Onofre, estamos falando da importância de empreender, a importância de ser um empreendedor guiado pelo Espírito Santo. No intervalo, né, no bloco anterior, você estava falando aí sobre o Espírito Santo ser o maior coach, né? E, infelizmente, hoje nós temos muitas coisas vazias e evasivas na internet, né? É lotado hoje. As redes de anúncio hoje, elas têm coisas que a pessoa nunca nem teve experiência de fato, né? Ela leu livros, ela fez cursos, ela vai ali com o dinheiro dela, ela aluga uns carros legais, aluga uma casa legal, né? Tem uma aparência, porque hoje a gente vive num mundo que é um mundo de aparência, né? É um mundo editado. O cara do nada ele apareceu, aí ele já é um
um excelente empreendedor, já é um cara muito rico, e eu tenho muito para te ensinar. Então, quer dizer, hoje, infelizmente, existe uma enxurrada, vamos colocar assim, né, de conteúdos que só traz realmente sujeira. Você até falou aí sobre a importância de você saber a quem modelar, né. Esse final de semana, inclusive, eu estava conversando, eu estava numa reunião com o pessoal da igreja que eu te falei, né, a gente comemorando aí o nosso encontro, que foi fantástico. E um rapaz me perguntou: "William, como que você consegue conciliar, né, treinamentos com a sua carreira, tudo que você aprendeu, tudo que você buscou, como que você consegue conciliar isso com relação a Deus?" Porque eu me perdi, ele me falou, eu me perdi que quando eu comecei a estudar sobre esses treinamentos, sobre coaching, ele me falando, eu não soube separar. Minha fé esfriou. Eu falei para ele: "Exatamente isso. Esfriou porque você começou a acreditar que o que você estava aprendendo de livros e de treinamentos era a solução para sua vida. E a gente sabe que pode trazer alguns direcionamentos em algum momento para organização, pra organização de repente diária, alguma coisa, mas não pode ser o leme da sua vida, não pode ser aquilo, não pode ser o determinante para suas decisões. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver na dependência do Espírito Santo. Foi exatamente o que eu falei para ele. Então, ele falou: "William, então eu preciso estar mais perto de você." Eu falei: "Então tudo bem. Se você quer ficar mais perto de mim, pode ficar." Porque assim, eu consegui permanecer por conta da graça, né, por conta do favor, por conta de permanecer sabendo que, eh, o que é maior na minha vida é o que a Bíblia fala. Que as outras coisas que vêm, elas vêm para somar e para contribuir de alguma forma, até para ajudar algumas pessoas. Mas eu sei que o que muda vidas, na verdade, não são conteúdos, não são palavras, não são livros, o que muda a vida mesmo é o Espírito Santo, e é através da palavra de Deus, não é isso? O que nós estamos defendendo aqui, William, nesse bloco anterior, não é você não estudar, não é você não procurar conhecimento de forma nenhuma. Sim, Você tem que fazer isso. Você precisa estudar, você precisa procurar conhecimento. A questão que nós estamos conversando aqui é porque o empresário hoje que está em dificuldade, ele, em geral, ele sai buscando alternativas para a dificuldade dele. sim. E ao buscar essas alternativas, você tem que tomar muito cuidado aonde você está buscando, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão te dar caminhos de soluções que para o seu negócio isso não é viável. Isso não é viável. E ao não ser viável para o seu negócio, isso vai te gerar uma frustração muito grande, um desânimo muito grande e vai te fazer o quê? Desistir. E nós já falamos no primeiro episódio que a única opção que você não tem é desistir. A única opção que nós não temos é desistir. Sim. Nós temos que perseverar no Senhor para que nós possamos romper e vencer todas as dificuldades. Jesus falou isso também. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos que ter esse bom ânimo. Agora, aonde você buscar essa solução, a maneira que você vai trilhar esse caminho é que eu acho que é a grande chave de tudo aqui, né? Nós temos o exemplo lá dos israelitas, por exemplo, no deserto, né? Nós temos esse exemplo na Bíblia, que é um exemplo que não era para eles ficarem 40 anos no deserto, e eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Decisões erradas, opções erradas, né? Então, assim, o tempo do deserto de cada um de nós aqui, ele tem muito a ver com a sua decisão, com o caminho que você quer tomar, né? Nós sabemos que uma fé correta vai trazer o comportamento correto. Sim. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que nós estamos aqui, tentando abrir os seus olhos, tentando edificar a sua fé, para que você possa, de fato, tomar a decisão certa. Eu tomei várias decisões erradas. Por que eu tomei várias decisões erradas? Porque eu tomei essas decisões baseado na minha opinião, no que eu achava, no meu orgulho, na minha vaidade, na minha soberba, né? E foram decisões totalmente incorretas, né? E nós sabemos que o plano de Deus é que para que você possa empreender. O plano de Deus é de prosperidade,
não é de falência, não é de derrota, não é nada disso, é de prosperidade. Para você ter uma história da Bíblia que é importante para quem quer começar a empreender, né? Que está tendo até o jejum da Igreja Videira lá de São Paulo, do pastor Wilson, e o tema do jejum é restituição financeira, né? Então lá ele fala, na semana passada, ele falou muito sobre isso, né? Tem uma história da Bíblia que existia o senhor e existia o escravo, né? E esse escravo, então, ao se tornar escravo, ele tinha de ser escravo durante 7 anos. E ao final dos 7 anos, ele tinha a opção de deixar de ser escravo, ou seja, de sair debaixo daquele senhor e de buscar alguma coisa melhor para a vida dele, ou então ele tinha a opção de continuar escravo. Era uma opção que ele mesmo fazia. Sim. Ao continuar escravo, ele continuaria ali debaixo daquele senhor, na limitação de tudo ali que aquele senhor dava para ele, né? E hoje, na vida da pessoa que quer empreender, a decisão é a mesma, né? Hoje muitos trabalham com carteira assinada, né, com CLT, vivem debaixo daquele guarda-chuva ali que cada empresa tem, com o seu salário ali limitado, com os seus benefícios limitados, e você trabalha, faz o que tem que fazer ali no seu cargo e pronto, né? Dificilmente você vai estar fora, você vai ter a possibilidade de buscar alguma coisa fora daquilo ali, né? Ao contrário, você querendo e tentando empreender, você vai ter a chance de, ao empreender, debaixo da vontade de Deus, que Deus, então, realize o plano dele de prosperidade na sua vida. Então, nós também queremos edificar a vida daqueles que querem começar a empreender, porque é vontade de Deus que você empreenda. Isso é vontade de Deus. Claro que se todo mundo for querer empreender, né, as empresas não vão ter funcionário, né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que sentem no coração a vontade de empreender e que não querem continuar trabalhando debaixo desse guarda-chuva de cada empresa, né? Então, por quê? Porque muitos hoje que estão trabalhando, eles vivem também uma vida de angústia no seu coração. Ele vai trabalhar numa empresa, mas ele está indo insatisfeito, porque o que ele quer mesmo é desenvolver o dom que Deus deu para ele e empreender, né? Então nós estamos aqui para dizer que isso você tem que fazer isso. Porque a Bíblia também diz que do Senhor é o querer e o efetuar. Se Ele está colocando no seu coração a vontade de empreender, você pode empreender, entendeu? O combustível disso é a fé. O combustível para você colocar isso em prática é a fé. Tenha fé que o Senhor tem prosperidade para você e que você pode empreender. Não é porque eu tenho um testemunho de que o meu empreendedorismo foi ruim, né? Teve resultados ruins, mas nós estamos falando de uma outra dispensação. Nós estamos falando de um tempo onde eu quis empreender debaixo da minha vontade, debaixo de tudo de errado que eu pensava e que eu fazia. E isso vai dar errado, claro. Se deu errado na minha vida, na sua também vai dar. Pode ter certeza disso. Mas o que nós estamos estimulando aqui é outro modelo de empreendedorismo. É um modelo debaixo de uma vontade de um Deus que é dono do ouro e da prata e que pode todas as coisas e que pode fazer com que a sua vida hoje de funcionário seja transformada totalmente em uma vida de um empreendedorismo com muito sucesso. Amém. Então nós estamos aqui para edificar a sua fé. Sim. A fé daqueles que querem fazer alguma coisa diferente. Excelente. Tem um versículo que eu sempre, assim, me vem à cabeça, que é quando Jesus fala assim, ó, sem mim, nada podeis fazer, né? Nada. Quando a Bíblia fala nada, é porque é nada mesmo, né? E aí o erro da maioria das pessoas quando você fala de fé, eu lembro muito do nosso pastor Luiz, inclusive eu quero deixar aqui um grande abraço para o pastor Luiz, pastor Sene, né, que é o nosso pastor de rede. Ele sempre fala o seguinte, que a importância de se você ter fé, como você mesmo disse, quando você tem a crença certa, né, os seus resultados vão ser certos. É isso aí. Então, é importante você ter fé, mas é fé em Cristo. Amém. Não fé na economia, não fé na política, não fé no seu trabalho, não fé na sua força, não fé no seu potencial, mas a fé em Cristo. Porque ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer.
Então, a nossa fé tem que estar totalmente, voltada e centralizada em Cristo, no que ele fez, no que ele faz no que nós podemos fazer, mas sempre na dependência dele, não é verdade? É isso aí. A Bíblia também diz que nós estávamos falando do coach que você deve seguir, que é o Espírito Santo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele te ensina todas as coisas. A Bíblia não diz que o Espírito Santo te ensina algumas coisas. Ela diz que o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Então, se você tem um ensinamento desse, além do ensinamento que você vai buscar de forma natural, né, que nós não somos contra você buscar, tem que buscar, isso é importante e relevante, mas você vai ter também um ensinamento maravilhoso, daquele que te ensina todas as coisas. Amém. Então, nós estamos aqui, meus queridos, para poder dizer para vocês o seguinte: olha, vai, não fique parado, vai, cumpre o ID de Deus na sua vida. Outra coisa que o pastor Wilson nos ensinou, nos está ensinando nesse jejum lá de São Paulo, da restituição financeira, é que todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Deus te deu um dom. Não tem nenhum que não tenha o dom. Se esse dom está dormindo aí dentro de você, acorda ele. Todos nós temos um dom dado por Deus. E é através de desenvolver esse dom é que você vai ser frutífero. Desenvolvendo esse dom que você vai empreender com segurança. É desenvolvendo esse dom que você vai vencer todas as dificuldades, né? O meu dom, por exemplo, que Deus me deu, é de ser médico, né? Esse é o meu dom. Sim. Então, hoje, o que eu faço no meu dia a dia, como empreendedor, é ser médico, lá no meu consultório. Uhum. Ou seja, eu hoje em dia, eu não faço o que eu queria fazer antes, né? Sim. Antes, já passou pela minha cabeça várias vezes deixar de ser médico. Uhum. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei que o meu dom é ser médico. Eu gosto de fazer isso. É essa bênção que Deus colocou na minha mão. Tanto é que foi isso que me levou a todo lugar que eu já cheguei lá atrás, né? Mas um belo dia, como eu tomei uma decisão errada em Deus, o Senhor deve ter falado: agora, queridinho, vai sozinho que eu não estou com você mais. Aham. Aí você falando aí também, eu lembrei aqui também que esse final de semana a gente teve um momento lá que a gente foi todo mundo pra piscina lá e começou a conversar lá. E o pessoal falando exatamente de alguns players do mercado, e alguns caras, né, vozes aí que estão nas redes sociais, que às vezes até era um cara que ele seguia, né, os ensinamentos de Cristo, era uma pessoa que realmente dependia disso, né? Só que o perigo no meio do caminho, o que ele veio falando foi criando uma proporção muito maior, e ele se tornou uma pessoa, ou eles, né, se tornaram pessoas independentes de Deus, por exemplo, né? Por quê? Porque realmente elas viram que muito do que elas faziam com seus dons estavam tendo muito resultado positivo. Eles passaram a acreditar que esse é o problema, né? Você passou a ter fé em você, né? Fé nos seus resultados. A respeito do engano, né? Exatamente. E deixou de ter a fé, né? Tipo assim, Deus me trouxe até aqui. Aí daqui agora eu sigo sozinho. Então, esse é um perigo muito grande que corre conosco, porque uma coisa é você depender de Deus, de Cristo, enquanto você está ali precisando para comer, para pagar uma dívida, para superar um desafio muito grande. Mas aí você rompeu aquela barreira ali, o negócio começa a caminhar, a empresa começa a dar resultado positivo, começa a crescer, começa a prosperar, né, ter riquezas, né, ali. A pessoa já pensa: não, agora daqui para frente deixa comigo, porque tudo que eu faço, onde eu toco a minha mão, vira ouro, né? Amém. Então eu não preciso mais. Então, esse é um perigo muito grande que nós não podemos incorrer. Misericórdia. Porque a palavra de Deus fala que Jesus ele é o começo e ele é o fim. Ou seja, ele tem que estar conosco no início, mas tem que estar no final também, porque na verdade a Bíblia até fala que o melhor é o final das coisas, né? Amém. Então, esse é um risco também muito grande que a gente pode incorrer também, né? Isso aí. De ter essa independência a partir do momento que a gente pensa que nós somos o dono da verdade e o resultado está na nossa mão. E isso pode nos levar a ter uma queda muito grande. É rapidinho, é 2 minutinhos. Acompanha aí os nossos anunciantes, que é muito importante para nós. E já dá tempo ainda, a gente vai para o último bloco,
mas dá tempo para você convidar ainda aquele amigo, aquele colega. É rapidinho, fica aí. É 2 minutinhos, a gente já volta já. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia, a sua cobertura começa aqui. Voltamos com o Pode Empreender. E se você está conosco desde o início, se não está, eu te convido a voltar lá desde o início e acompanhar esse episódio que está muito bom, porque hoje a gente está falando sobre como empreender, a importância de empreender, mas com direcionamento. E um direcionamento muito especial, que está disponível para todos nós, mas às vezes você não está usando. É o direcionamento do maior coach que já existiu e que existe, que é o coach dos coaches, é o Espírito Santo. É isso aí, William. Então, o que nós sabemos hoje é que na dificuldade, né, do dia a dia, na correria do dia a dia, eu creio que nós não temos, na maioria das vezes, tempo para você parar, para você buscar o Senhor, para você fazer uma oração, para você ligar um louvor, para você estar na presença do Espírito Santo. Então, essa é uma dificuldade. Então, o que você precisa fazer? Colocar na sua vida uma rotina. Nós sabemos que a rotina na vida do empreendedor é muito poderosa. Sim. Então, é importante que você coloque uma rotina no seu dia para que você tenha um tempo para você buscar a presença de Deus, você buscar essa orientação do céu. Uma pequenininha coisa que o Espírito Santo abriu o seu olho, né? A Bíblia diz que Deus é capaz de te mostrar os tesouros escondidos. Amém. Então, uma pequenininha, um pequeno coisinha que o Senhor te mostrar, isso pode fazer uma diferença no seu negócio gigante. Nós temos vários testemunhos na igreja sobre isso. Verdade. Né? E eu creio que no Brasil, no mundo inteiro, existe isso. Né? Vários testemunhos e apenas um tesourinho escondido que o Senhor te mostrou, que ele abriu portas gigantes na vida dos empreendedores. Né? E o que você estava falando aí no final do bloco anterior é muito importante, né? Que hoje muitos, eles perdem o coração. Eles perdem o coração. Por que eles perdem o coração? Porque eles começam muito bem. Sim. Começa debaixo da orientação do Senhor. Começa debaixo da orientação do Espírito Santo. Mas aí o crescimento é tão grande, o crescimento na vida dele muitas vezes é tão grande que ele perde o coração. E essa linha, né, eu costumo brincar que essa linha entre uma coisa e outra, ela é tão tênue, tão fininha, que você muitas vezes não vê. Verdade. Você não percebe, né? E a Bíblia diz que se você perder o coração, dele é que procede as fontes da vida. Então, perder o coração é uma coisa muito importante. E nós vemos hoje, né, no mundo aí, vários testemunhos disso, né? Eu mesmo, né,
digo claramente que eu creio que esse momento na minha vida foi um momento onde eu perdi o coração. E nesse jejum também do pastor Wilson, ele está ensinando muito sobre isso. É que você tem que prestar muita atenção na origem da riqueza. Aonde você está buscando a prosperidade. Por quê? Porque eu creio que na minha vida, né, teve um momento até ali que Deus me abençoou tremendamente, tremendamente, porque a Bíblia diz que Deus abençoa mesmo aqueles que não estão ainda aos pés dele, né? Deus te ama desde quando você era inimigo dele. Então Deus te abençoa de fato. E Deus me abençoou tanto que eu tive um crescimento muito grande, como eu já testemunhei aqui, né? Um crescimento grande. Eu era católico nessa época, não estamos falando de religião aqui, né? Eu era católico nessa época e eu cresci de uma forma tremenda. E eu creio que foi bênção de Deus na minha vida. Amém. Só que teve um momento que tudo mudou. Teve um momento que o meu coração mudou, a chave mudou. E aí eu comecei a sentar em mesas que eu não deveria ter sentado. Eu comecei a negociar com pessoas que eu não deveria ter negociado. Eu comecei a colocar o dinheiro na frente de todas as coisas na minha vida. Então isso é uma situação muito importante, muito preocupante. Presta muita atenção nisso. Muito cuidado com isso, que é o que a gente chama de mamon. A partir do momento que você começa a seguir mamon, tudo vai se perder. A fatura vai chegar e essa fatura vai ser gigante na sua vida, o lado negativo. Então toma muito cuidado com isso na sua vida. Você perder o coração é uma coisa muito séria. Na Bíblia nós sabemos que Jesus falou que não tem como você seguir o dinheiro e Deus, né? E quando fala de dinheiro aqui, não é que Deus não quer que você seja próspero e que você seja rico, não. A riqueza que Deus tem para você, como diz a Bíblia, é aquela que não traz desgosto. E se você perder o coração e seguir um caminho diferente do que Deus tem para você, pode ter certeza que vai dar errado. Que foi o que eu fiz, com certeza. Então você precisa preocupar com a origem do dinheiro que você acessa. Preocupa com isso. Para pensar sobre isso. Reflete sobre isso. Coloca isso na mão de Deus. Consagra toda a reunião que você vai fazer ao Senhor Jesus. Pede para Ele. Nós temos testemunhos de pessoas, de irmãos, que já levantaram de reunião, porque perderam a paz. Entrou em paz, determinado momento daquela negociação ali, eles perderam a paz. Sim. E nós sabemos hoje, com o entendimento que nós temos, que quando você perde a paz, porque não é de Deus. Então você precisa viver isso na sua vida, esse caminho ele precisa ser trilhado. Então nós precisamos buscar isso. Você não pode desmerecer, entendeu? Você não pode ignorar a fonte da riqueza que você está acessando. Não pode. Isso é muito importante na sua vida pessoal e na vida da sua empresa. Quando a pessoa perde, né, quando ela perde esse valor, quando ela perde essa direção, é onde você começa a cometer os erros os erros maiores, na verdade, né? Porque quando você não tem direção, você não sabe para onde ir, né? E quando você não sabe para onde ir, você fica totalmente perdido. E é muito assim, como você disse mesmo, é uma linha muito tênue isso. Então, essa questão de perder a paz, de perder a direção, a pessoa tem que estar atenta para isso, né? Ela tem que estar atenta realmente na questão de ser dependente, né? E não ser independente, porque quando a gente se torna alguém independente, quais são as características de alguém que é independente? Eu não ouço mais ninguém, eu não busco mais direção. Jesus já não faz mais parte da minha rotina. Eu já não busco mais o conselho de um o pastor, né? Eu não busco mais conselho de um irmão que também é empresário. É a questão que você falou de modelar, né? Modelar e ambiência, o ambiente onde você está.
não é? Você poder andar com pessoas que realmente você vê que ela busca a direção de Deus para o casamento, para o negócio. Isso faz total diferença. Então, a dependência de Deus, né, e não dependência de dinheiro, né? Da questão de você ter 2 senhores, só tem um Senhor, e é o Senhor Jesus. E é Ele que exatamente a gente tem que estar pautado nas direções que Ele nos traz. Mas se Ele não faz parte da minha rotina, se eu não tenho uma rotina de, ao acordar, a primeira coisa que eu for fazer, já ligar no automático e começar a fazer tudo, isso já pode me trazer consequências para o meu dia, né. Então a importância de, ao levantar, eu já meditar. O que é meditar? É eu pensar naquilo que Deus tem para mim. Mas como que eu vou fazer isso se eu não abro uma Bíblia para buscar essa direção, né? Se eu não ligo um louvor, se eu não abro a minha boca para falar alguma coisa para o Senhor, Senhor, o que que o Senhor tem para mim hoje, né? O que que o Senhor quer falar comigo hoje? Onde que o Senhor quer que eu esteja hoje, sabe? É aquele negócio, como você disse, às vezes as pessoas perdem a paz, e ela levanta de uma reunião, mas por quê? Porque ela perdeu a paz. Mas como que você vai, se seu coração está totalmente frio, como é que você vai perceber que você está perdendo a paz? Você já está vivendo sem paz, como que você vai saber administrar essa questão de ouvir ou não a direção de Deus, não é mesmo? O que a gente aprende é que, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, ele te traz paz. Então muitos buscam a paz para fazer um negócio, é o contrário, você já tem a paz. Se você perder a paz, é que você não pode fazer o negócio, né. Exatamente. Hoje, por exemplo, minha esposa estava me perguntando uma coisa, eu falei para ela, pessoal, olha, você está em paz? E se você estiver em paz, faz. Agora, se você tiver perdido a paz, não faz. Aham. É por aí. Sim. E é simples assim. É bem simples mesmo. Parece muito simples, né? Muito vago, muito chulo, né? Uhum. Mas é poderoso. A Bíblia nos ensina que buscar em primeiro lugar as coisas do reino e todas as outras vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que todas as outras vos serão acrescentadas. Amém. E o último versículo que eu queria deixar, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e que pensamos, através do poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Amém, amém. Isso tudo acontece quando a gente tem fé em Cristo, né? Depende dele, como a gente já falou sobre isso. É muito importante realmente, ô Luiz, a pessoa ter essa percepção de que é dependente totalmente do Senhor, sabe? E o interessante é a gente fazer isso falando mesmo, né? Falar, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor. Sem o Senhor, eu não consigo. Sem o Senhor, eu não vou. Amém. Sem o Senhor, eu não dou mais nem um passo. Qual que é a direção que o Senhor quer me dar nesse dia? E isso é depender. E eu tenho certeza que se você fizer isso, na dependência do Senhor, a partir de hoje, eu quero te fazer um desafio juntamente aí com o Luiz. Se você ainda não convidou o Senhor Jesus para dentro do seu negócio, convida hoje. Convida agora. Amém. Will, eu não estou conseguindo. Fala comigo, fala com o Luiz, mas primeiro fala com Deus. Convida ele hoje, porque ele é o maior interessado de que as coisas deem certo para você. Ele tem prazer na nossa prosperidade. Mas para isso, a sua mentalidade precisa ser mudada. E como que pode ser mudada? Assistindo aqui o Pode Empreender, buscando a Deus, orando, lendo a palavra do Senhor. E isso vai trazer para você uma mudança, uma metanoia. Quando a sua mente muda, a sua vida muda. Não é mesmo, Luiz? Amém. Que Jesus abençoe a todos aí. Amém, amém. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, continue nos acompanhando. Se você ainda não segue aí o canal da Alô TV Brasil, comece a seguir agora. Compartilha esse conteúdo de hoje com outras pessoas. Reveja esse episódio, curte e comenta também. Eu tenho certeza, se você buscar hoje, pedir hoje, para que o Senhor venha para dentro da sua vida, para dentro do seu negócio, eu tenho certeza que a partir de hoje, a sua vida vai ser outra vida. Um grande abraço e até o próximo episódio.